Olá e seja bem-vindo a esse terceiro episódio de Clício Digipix. Hoje a gente vai falar de ajustes básicos. A gente vai usar o Lightroom para isso. O painel de Quick Develop, ou seja, revelação rápida, e o painel do básico no módulo de revelação do Lightroom. São ajustes muito necessários e bem tranquilos de serem feitos, e o legal é que o Lightroom faz isso em lote, em várias imagens ao mesmo tempo. Então a gente vai aqui para o computador e vamos fazer juntos esses ajustes. Ok, eu começo com essas fotos da Regiane Freitas, fotos de casamento, em que vamos teclar E de escola, para ver a foto maior na tela, e eu percebo que ela está um pouquinho clara e está um pouquinho fria, né? Isso se repete nas outras fotos da mesma série. É importante perceber que se a gente usa esse painel do Quick Develop, ele vai fazer o ajuste nessa foto e em todas as outras que tiverem selecionadas, essas aqui embaixo. Então o ajuste vale para todas elas simultaneamente, ao mesmo tempo. Então precisa tomar cuidado, porque elas têm que ter a mesma luz, o mesmo balanço de branco, a mesma exposição, para que todas fiquem ajustadas na mesma proporção na hora que eu ajusto a primeira. Isso é muito rápido de fazer, porque eu ajusto uma e todas vão ficar iguais, sem eu precisar fazer o mesmo ajuste uma por uma. O Photoshop é ruim por causa disso. No Photoshop eu sou obrigado a abrir uma por uma e fazer o ajuste uma por uma. Aqui não. Então vamos lá. Como que a gente trabalha com esse painel da revelação rápida, do Quick Develop? Primeiro, ele pode ter alguns presets, que são aqueles presets que a gente já conhece, com a dificuldade aqui que os presets não são visualizados na imagem. Para a gente visualizar o preset na imagem, a gente tem obrigatoriamente que estar no módulo de revelação. Então isso é ruim, porque eu tenho que saber o que o preset faz, porque não dá para ver na imagem o que ele vai fazer. Então, esse é um primeiro problema desse painel. A segunda opção que eu tenho aqui é de balanço de branco. Balanço de branco, como foi fotografado, automático, daylight, nublado, na sombra, tungstênio, fluorescente, todas essas são alternativas que eu tenho na própria câmera. Então ele repete aqui aquilo que eu ajustaria na câmera. Eu prefiro sempre mexer no balanço de branco diretamente aqui em temperatura e tinta. Na temperatura, por exemplo, essa foto eu acho que está um pouco azulada demais, um pouco fria demais. Eu ponho o mouse aqui e ele me fala que ele pode fazer a foto ficar mais quente. É justamente o que eu quero, né? Quando tem duas setinhas, ele vai fazer isso ficar mais quente em maior intensidade. Ele não diz quanto. A gente tem que clicar e ver se gosta. Se passou do ponto, volta um pouquinho. Então olha só, eu vou clicar aqui nesse duplo, a foto já esquentou bastante. Se eu achar que esquentou demais, eu posso voltar aqui nessa setinha que faz ele ficar um pouquinho mais azul. E eu acho que está legal de balanço de branco. Também estou percebendo que a foto está um pouquinho clara demais. Então a gente vai ter que mexer aqui no botão de exposição. A mesma coisa. Só que no botão de exposição eu tenho um pouquinho mais de informação. Se eu ponho o mouse aqui em cima, ele me fala, olha, vou aumentar a exposição em 1/3 de stop. Vou aumentar a exposição em 1 stop inteiro. Aqui eu quero diminuir a exposição, então eu vou mexer aqui 2 vezes, diminuir a exposição em 2/3. Daqui para baixo, esse bloquinho é o bloquinho das altas luzes. Eu posso voltar um pouquinho os detalhes das áreas mais claras. Sombras, onde podemos aumentar a claridade das áreas mais escuras. O ponto de branco, que é qual o branco mais branco que eu quero dessa foto. Eu posso exagerar e a foto inteira clareia, porque tudo vai ficar um pouco mais claro. Deixa eu voltar aqui. Clicar só uma vez. E o ponto de preto. Se eu exagerar no ponto de preto, por exemplo, olha, eu estou escurecendo a foto
e ela está ganhando contraste simultaneamente. Precisa tomar muito cuidado com o ponto de preto, porque ele aumenta demasiadamente o contraste da foto e fecha os pretos, fecha aquelas áreas mais escuras. Isso eu geralmente não quero, eu vou voltar aqui. E os dois últimos comandos, Clarity e Vibrancy, eles têm um segredinho. Se eu pressionar a tecla Alt no PC ou Option no Mac, eles se transformam em dois comandos ocultos. Sharpening, que é nitidez, e Saturation, que é saturação. Se eu soltar a tecla Alt ou Option, eles voltam a ser Clarity e Vibrance. Clarity vai aumentar um pouquinho a tridimensionalidade da imagem e o Vibrance vai aumentar, se eu quiser, o colorido da foto. Então, tudo que eu fiz nessa foto foi feito nas outras, olha. Segunda, terceira, quarta, quinta, tudo foi feito automaticamente, a sincronização foi feita no automático em todas elas. Essa é uma vantagem desse painelzinho aqui, se bem que dá para fazer a mesma coisa no painel de revelação, a gente vai ver mais tarde. Basta acionar a opção de Auto Sync e ele vai fazer isso também. É prático e útil quando a gente tem muitas imagens exatamente com a mesma exposição e o mesmo balanço de branco. Você faz isso em lote e perde-se muito menos tempo. Bom, com todas as fotos aqui ajustadas, eu quero falar um pouquinho dessa opção chamada Auto Tone. O Auto Tone, ele procura fazer isso que a gente acabou de fazer de modo automático. O Auto Tone pode ser útil quando você tem mínimos ajustes, mínimos desvios para corrigir. Então ele pode ser bacana, a gente clica nele e ele automaticamente faz esse ajuste nas fotos. Tem uma maneira de usar o autotone na importação das fotos. Tem gente que gosta disso, é um autoajuste, é uma autocalibrada nas imagens que o Lightroom vai fazer automaticamente quando você importa as fotos. Para isso eu tenho que ter um preset, é um preset do próprio Lightroom que se chama Autotone, né? Então na importação, quando você chama o painel de importação, ele tem a opção de falar aplicar durante a importação. Você clica aqui e acha esse preset chamado Autotone, Lightroom Presets, Autotone, pronto. Achamos aqui. E se eu deixar esse cara ativado nesse momento de importar as fotos, todas as fotos já chegam no Lightroom com essa correção que ele acabou de aplicar aqui. Tem um porém, esse ajuste do autotone pode não ser exatamente o que você quer. Ele não é interpretativo. Ele é um ajuste numérico. Então, muitas vezes a imagem sai de uma forma que numericamente está correta, mas visualmente não é o que você, fotógrafo, queria. Então, eu, por exemplo, uso muito pouco o autotone. Prefiro fazer as coisas na mão. Demora mais um pouquinho, mas fica exatamente como eu quero. É uma questão de interpretação. Para quem tem um fluxo que precisa ser muito rápido, o autotone, no momento da importação, pode ser uma solução bastante boa. Em seguida, a gente vai ver outras fotos no painel de revelação, no painel do básico de revelação do Lightroom. Vamos lá. No painel de revelação, a gente vai escolher essas fotos. Vamos começar com essas 4 fotos. E eu vou clicar em Develop para elas irem no painel de revelação. Como elas estão todas selecionadas, nesta área de Sync, se eu clicar com o botão Command no Mac ou Ctrl no PC, esse botãozinho se transforma em Auto Sync. Se eu clicar nele agora, o painel de revelação vai se comportar da mesma forma que o Quick Develop. Todas as fotos vão ser ajustadas simultaneamente. Como eu disse, se tiver alguma variação de exposição ou de balanço de branco entre elas, não é uma boa ideia, porque você vai ter que rever todas essas fotos, porque algumas vão ficar muito claras, muito escuras e assim por diante. Então, eu prefiro não usar no painel de revelação essa opção, mas ela existe. Vou desligar, de novo, Command ou Ctrl, clico em Auto Sync para desligar essa opção.
Então, olha só, na primeira foto, numa situação de estúdio, onde você tenha controle do que você está fazendo, da luz, do balanço de branco, etc., um ensaio, um 15 anos, um pré-wedding, qualquer situação em que você esteja no estúdio ou num ambiente de luz controlado, é legal você usar um color checker. Porque o color checker, que é esse painel que a gente está vendo aqui colorido, olha, está aqui na tela, o color checker serve para a gente não só corrigir o balanço de branco automaticamente, caso tenha vindo errado, como também para dar uma checada comparada nas cores, tons de pele, azul do céu, verde de folhagem. Ele facilita para a gente ver se teve alguma coisa errada. Muitas vezes, num caso de igreja, por exemplo, que tem luz de neon misturado com luz de vídeo, misturado com, sei lá, o vitral da igreja e aquelas luzes novas, vapor de sódio, etc., a temperatura de cor é muito difícil de você ajustar. A própria câmera às vezes se perde. Então é mais fácil você usar o conta-gotas no painel de revelação e clicar no cinza neutro do Color Checker para corrigir esse balanço de branco, deixar todo mundo neutro. Muitas vezes não dá para fotografar o Color Checker na mesma situação de luz e aí é muito mais difícil corrigir isso. Vamos ver como é que a gente faz. Olha, no painel de revelação, a gente tem o histograma, que a gente vai ver já já. Deixa eu desligar ele aqui. E a gente tem esse painel chamado básico. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. O painel do básico tem aquelas mesmas opções que a gente viu lá no painel de Quick Develop. Então, olha, vamos corrigir aqui. Exposição, contraste, está todo mundo zerado. E aqui a temperatura de cor está bem ruim, olha. Na verdade, foi feita essa foto como se tivesse sido usada luz fluorescente, mas na verdade eu usei luz de flash, então não deu certo. Como ela está segurando o Color Checker, esse grupo de cinzas aqui embaixo são neutros. Então basta eu pegar o conta-gotas, arrastá-lo para cima do cinza neutro, clicar e a foto está automaticamente corrigida. Para o conta-gotas voltar lá para o lugar dele, ou eu teclo ESC e ele vai automaticamente de volta para a casinha, ou eu coloco ele lá manualmente, novamente, e ele volta para cá. Então o legal é que quando eu acertei o balanço de branco clicando aqui nos neutros, como eu estou com o Auto Sync desligado, as outras fotos continuam azuladas. Se eu tiver certeza que todas elas são semelhantes, nessa questão do balanço de branco, especificamente nessa questão, eu posso falar sincroniza o balanço de branco apenas, entre elas. Então o que o Lightroom faz? O balanço de branco e nada mais vai ser sincronizado entre essa foto que está na tela e todas as outras que estão lá embaixo. Quando eu clico Synchronize, ele faz o trabalho dele e todas elas agora estão com o balanço de branco corrigido. Então, o sincronismo no painel de revelação, ele é legal porque você pode sincronizar passo a passo o que for necessário para todas as fotos. O que não for necessário para todas as fotos, você simplesmente não sincroniza, vai ajustar manualmente de uma por uma. A outra coisa interessante, usar o histograma como base de todos os ajustes. Deixa eu trocar de fotos para a gente ver. Vou pegar aqui umas fotos, como sempre, sensacionais da Lan Rodrigues. Lan Rodrigues, grande fotógrafa. Vou para o painel de revelação com essa foto aqui selecionada. Eu acho que ela tem alguns problemas, principalmente de exposição. O fotômetro da câmera deve ter sido enganado por essa situação de luz, que é uma situação bastante típica, né? Festa, palco, tem um monte de luz acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes o fotômetro se engana. E aqui é uma foto boa para a gente ver isso, porque o histograma mostra para a gente que é uma foto neutra, mas que a maioria dos pixels está nessa área aqui que ele chama justamente de shadows, sombras. Então, se a maioria dos pixels está na área de sombras, significa que essa foto está escura. O próprio histograma está me contando essa história. Olha, na área de brancos e de claros,
highlights e whites, ó, highlights e whites. A gente não tem quase pixel, ó. Tá tudo bem anêmico aqui em termos de quantidade de pixel. Então, baseado no histograma, eu posso, por exemplo, começar a aumentar a exposição um pouco, aumentar as altas luzes e aumentar os brancos, ó, deixar o branco mais branco. Se eu precisar voltar um pouco de detalhe nessas áreas mais claras, aqui, por exemplo, deixa eu só exagerar para a gente ver. Acionando aqui o triângulo, ele já me mostra áreas da foto que estão estourando, ó. O que está em vermelho está estourando no branco. Aqui é um brilho de luz, quer ver? Eu não me incomodo que essa área esteja estourada. O que me importa é que o tom de pele, o vestido, a cortina tenha detalhe suficiente para não ficar estourado. Agora, áreas de alto brilho, brilhos de candelabros, por exemplo, pode estourar. Tem que ser branco absoluto, porque são altas luzes, muito especulares, muito brilhantes. Então elas têm que ser branco mesmo. Então olha só que legal. Corrigi baseado no histograma e mexi em praticamente todos os comandos aqui. O pretos, olha, eu posso dar um pouquinho mais de contraste, olha como ela fecha lá em cima, ó. Só diminuindo aqui o preto, o ponto de preto. Então a gente mexeu na exposição, nas altas luzes, nas sombras, ó, vou abrir um pouquinho a sombra, no ponto de branco e no ponto de preto. Esses são os ajustes básicos. Além disso, eu posso ganhar tridimensionalidade na imagem, com um pouquinho de clarity, e ganhar cor, com um pouquinho de vibrancy. O saturation é bem arriscado, porque se você aumenta a saturação, as coisas ficam rapidamente fora de controle, olha só. Deixa eu puxar isso para cá. Olha aqui o saturation como, né, esse não é um tom de pele real, esse não é um tom de cortina que seja agradável, mas o Vibrance ele segura o tom de pele, olha. Mesmo aumentando muito o Vibrance, o tom de pele continua sendo o tom de pele, então ele pode ser usado com um pouquinho mais de generosidade. Então, depois de mexer em todos esses comandos do painel do básico, o único que ficou de fora para mim foi o de contraste. Porque o contraste, geralmente, eu ajusto aqui embaixo, onde está escrito curva tonal. Quem não tem intimidade com curva, não precisa mexer. A dica é essa. Quem tem intimidade com curva, é como a curva do Photoshop. Olha, eu aumento o contraste baixando as áreas de baixa luz, subindo as áreas de alta luz e criando aqui uma curva em S. Essa curva em S me dá um contraste maior na imagem. Eu posso desligar e ligar, desligar e ligar, e a gente vê o efeito aqui na tela. Uma vez que o painel do básico esteja completo e a curva acertada, a última coisa que eu quero mostrar, vamos pegar uma outra foto aqui, talvez essa aqui, que é mais colorida. A última coisa que eu quero mostrar é esse painel do HSL. O HSL controla o matiz, a luminosidade e a saturação das cores individualmente. Então, se eu quiser mexer só no vestido azul dessa menina, eu vou mexer só no azul, olha só. Azul, azul. Ele muda de tom, de matiz. Ó. Eu posso fazer ele ficar roxo, por exemplo, e ele não era roxo. Se eu clicar no azul em saturação, eu posso deixar ele menos saturado, menos colorido, mais colorido. E se eu mexer em luminância, eu deixo ele mais escuro ou deixo ele mais claro. Deixo mais escuro ou deixo ele mais claro. O importante é entender que eu estou mexendo nos azuis e não estou afetando nenhuma outra área de cor da imagem. E isso é bem útil, porque você ajusta cores individualmente e esse painel também pode ser sincronizado com todas as outras fotos. Então a gente passou aqui pelo painel do básico, pelo histograma básico,
a curva tonal e o HSL, que são, na verdade, os principais ajustes que a gente faz em qualquer imagem ou qualquer grupo de imagens quando entram aqui no nosso Lightroom. Esse foi o episódio 3. Espero que você tenha aproveitado e a gente se vê mais tarde, no mês que vem, no episódio 4. Nesse meio tempo, a gente vai ter uma dica sobre Adobe RGB, sRGB e Profoto RGB. Não perca a dica. A dica vai pro ar na semana que vem. Abraço.